Da PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. As nossas primeiras palavras são para expressar a profunda preocupação com os desenvolvimentos da escalada de confrontação política, económica e militar e com os sérios riscos que essa confrontação comporta. A guerra é o maior perigo que a humanidade enfrenta e a Europa tem uma das mais dolorosas experiências do que a guerra pode significar. A guerra não é solução, seja para que problema for, e é preciso fazer todos os esforços para a evitar. Por isso, consideramos que a situação que se vive no leste europeu exige de Portugal e do governo português uma intervenção que contrarie essa escalada de confrontação política, económica e militar, que contribua para o desanuviamento da situação e para uma solução negociada que garanta a paz, desde logo recusando envolver militares portugueses em operações que contrariam esses objetivos. É hoje evidente que a situação que se vive na Ucrânia não é um problema entre russos e ucranianos, nem apenas uma disputa de território ou de fronteiras políticas, ou de marcação de fronteiras. O problema é mais profundo, mais amplo e ultrapassa em muito o leste europeu. O problema de fundo que enquadra a situação que se vive na Ucrânia é o mesmo problema que já vimos acontecer na Jugoslávia, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia ou na Síria. É o problema da utilização do cerco, da confrontação e da guerra para impor pela força relações políticas e económicas geradoras de maiores injustiças e desigualdades ou a apropriação de recursos naturais e energéticos. É o problema de se invocar ou se esquecer o direito internacional em função da conveniência de circunstância. É o problema da utilização da NATO como instrumento desses objetivos e o problema da subordinação da União Europeia à política belicista dos Estados Unidos e da NATO. Vale a pena perguntar a quem serve afinal uma guerra na Europa. Não serve aos ucranianos nem aos russos e tampouco serve aos restantes povos europeus, mas serve ao governo dos Estados Unidos e ao seu complexo industrial militar. Quer para desviar atenções de problemas internos, quer para assegurar a venda de armamento em larga escala, quer ainda pelo aproveitamento económico de uma guerra a milhares de quilómetros das suas próprias fronteiras, o governo dos Estados Unidos e o complexo industrial militar norte-americano são os verdadeiros interessados numa nova guerra na Europa e estarão certamente dispostos a sacrificar até ao último ucraniano ou europeu para a promover. Por outro lado, registamos o recente discurso de Putin com afirmações que incorporam concepções próprias da Rússia czarista e que criticam decisões que, no quadro da União Soviética, resolveram a questão das nacionalidades, reconhecendo os direitos dos povos e garantindo a paz por mais de 70 anos. Sendo hoje a Rússia um país capitalista, o seu posicionamento é determinado, no essencial, pelos interesses das suas elites e dos detentores dos grupos económicos, e apesar de os orçamentos militares dos países da NATO superarem em 10 vezes o orçamento militar da Rússia, não é expectável que a Rússia, cujo povo conheceu na história colossais agressões, venha a considerar aceitável que o inimigo esteja acampado nas suas fronteiras ou lhe faça um cerco militar por via de um ainda maior alargamento da NATO. Tal como não é expectável que a Rússia aceite que o mesmo resultado seja alcançado por via da ação do regime xenófobo e belicista instaurado na Ucrânia na sequência do golpe de Estado de 2014 e que envolveu inclusivamente o recurso a forças nazifascistas e que nunca, até hoje, cumpriu os acordos de Minsk. Foi este o caminho que foi seguido para trazer o mundo até aqui e é este o caminho que o PCP condena em toda a sua extensão. O PCP considera que os esforços devem ser feitos no sentido de assegurar a paz. No quadro em que o conflito da Ucrânia está hoje colocado, a solução da paz só pode ser alcançada travando a escalada da confrontação política, económica e militar da NATO, dos Estados Unidos e da União Europeia com a Rússia
e contando com o contributo da Rússia para uma solução política e pacífica negociada. O PCP defende esta posição com a coerência de quem sempre recusou a guerra e defendeu a paz como solução para os conflitos internacionais. Defendemos esses princípios quando estavam em causa as guerras da Jugoslávia, do Iraque, do Afeganistão, da Líbia ou da Síria. Voltamos a defendê-los hoje exatamente com a mesma convicção. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Eu devo dizer que estou de acordo com os princípios com que organizou a primeira parte da sua intervenção, designadamente, julgo ter tomado boa nota, com a sua denúncia daqueles que violam o direito internacional e aqueles que usam o cerco, a confrontação e a guerra para imporem relações políticas e económicas entre Estados ou povos. E estou de acordo também com a sua denúncia da escalada de confrontação. E por isso não consigo perceber como é que o Sr. Deputado não aplica esses princípios à situação presente. Porque a escalada de confrontação existe desde há vários meses, porque há um país que se chama Federação Russa, que tem acumulado militares, equipamento militar e equipamento de combate, armas e unidades de combate, na vizinhança imediata de outro país chamado Ucrânia. É isso que a Rússia tem feito, até chegar a mais de 200 mil militares estacionados do lado russo da fronteira com a Ucrânia. E é essa escalada que a Rússia prosseguiu quando, em conúbio com o regime de Lukashenko, inventou uns exercícios militares conjuntos, mobilizando mais de 30 mil militares russos para a Bielorrússia, a poucos quilómetros da fronteira norte da Ucrânia. Foi essa escalada que prosseguiu também no plano político e no plano do discurso político e que culminou na alegação delirante de que a Ucrânia não era uma coisa realmente diferente da Rússia ou que a Ucrânia não tinha direito à sua própria identidade e à sua própria soberania. E, portanto, sim, Sr. Deputado, nós devemos ser contra a escalada militar. Nós devemos ser contra aqueles que usam o cerco, a concentração e a guerra, palavras suas, para impor relações políticas e económicas. Porque é isso que o presidente Putin diz que quer fazer. Impor relações políticas e económicas, porque ele acha que a Ucrânia não sobrevive historicamente sem a Rússia, mas em vez de tentar convencer disso os ucranianos e esperar porque os ucranianos fiquem convencidos ou digam o que pensam acerca dessa concepção extraordinária do presidente Putin, em vez disso, em vez de usar a persuasão, em vez de usar o convencimento, em vez de usar a influência, o que é que ele usa? Sim, Sr. Deputado, usa o cerco, usa a confrontação. E desde ontem à noite usa a guerra. E, portanto, Sr. Deputado, é extraordinário para mim que o Sr. Deputado consiga até agora ter gasto, julgo que mais de 5 minutos, sem dizer aquilo que resultaria como consequência límpida, cristalina, óbvia dos princípios que diz defender. Sem denunciar aqui, publicamente, hoje aqui, o ato de agressão praticado pela Rússia contra a Ucrânia. Ainda tem 13 segundos para o fazer, se o quiser. Muito obrigado. O Sr. Deputado João Oliveira tem ainda o uso da palavra durante poucos segundos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o senhor pede-nos que nós condenemos apenas uma circunstância. Nós fizemos mais que isso. Nós condenamos todo o caminho que nos trouxe até aqui e condenamos todas as ações que contribuam para o mesmo objetivo. Porque a escalada de confrontação política, económica e militar não é um ato, nem uma circunstância isolada.
é a extensão, durante 30 anos, a extensão das fronteiras da NATO até às fronteiras com a Rússia. É a acumulação, é o reforço de meios e contingentes militares em países limítrofes da Rússia, inclusivamente o apoio militar à Ucrânia e a concentração de militares em zonas como a zona de demarcação, pelos acordos de Minsk, conclui, Sr. Presidente, que pelos acordos de Minsk não deveriam ter a presença destas forças militares. É agora uma perspectiva de resposta a esta situação com sanções e enriquecimento da concentração desses meios militares, na esperança de quê? De que com a escalada se ponha fim ao problema. Não, Sr. Ministro. É preciso condenar tudo aquilo que contribua para um desenvolvimento violento, para um desfecho violento deste conflito, que já é violento nesta altura. E concluo, Sr. Presidente, e isso só se alcança defendendo a paz e soluções que sejam condicentes com a defesa da paz e não da promoção da guerra. Para continuar a resposta, tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios de Estado e dos Negócios Estrangeiros, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe que essa técnica de querer condenar tudo ao mesmo tempo é o melhor disfarce para se recusar ou ter medo de condenar alguma coisa, especificamente. Mas eu queria só gastar este minuto com outro princípio que o Sr. Deputado enuncia e com o qual eu não posso estar mais em desacordo. Porque o Sr. Deputado diz que a Rússia não pode aceitar um cerco militar nas suas fronteiras, de onde deduzo que o Sr. Deputado, que imagina que a pertença de um país à NATO seja um cerco militar à Rússia, estivesse disponível para aceitar que o Presidente Putin tomasse medidas semelhantes às que está a tomar agora em relação aos Estados Bálticos, que são Estados vizinhos da Rússia e são membros da NATO. Ou talvez da Polónia, que também é um Estado membro da NATO e vizinho da Rússia. Não, Sr. Deputado, sejam os Estados Unidos, seja o Reino Unido, seja Portugal ou seja a Rússia, ninguém tem esse poder de veto numa ordem internacional baseada em regras. Tinha no século XIX, na teoria do concerto europeu, tinha em parte do século XX, na teoria das esferas de influência, tinha durante a Guerra Fria, em que o mundo parecia dividido entre duas superpotências que ao mesmo tempo se amparavam e se digladiavam, mas não tem lugar no mundo que nós queremos e que o Sr. Deputado diz querer, que é um mundo baseado no direito internacional, em regras que valem para todos. E depois, o que é que o Sr. Deputado entende por extensão das fronteiras da NATO? Quer dizer que o Sr. Deputado quer negar aos húngaros o direito de escolherem a sua aliança defensiva? Quer negar aos polacos o direito de escolher a sua aliança defensiva? Então quem escolhe? E se é a Rússia que escolhe, por que é que o Sr. Deputado não lhe chama imperialismo? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado